Boa noite! Hoje é dia 9 de março e vamos para mais uma aula com a Thay. Hoje eu quero conversar com vocês como conciliar os estudos da Secretaria com SEDES, lembrando que vai ser um direcionamento pré-edital, tendo base o último edital do SEDES e da Secretaria de Educação Efetiva, com algumas adaptações do último contrato temporário. Eu sei que muitos de vocês estão bem ansiosos, querem se tornar efetivos, mas estudar da forma errada e começar de um jeito errado é muito perigoso. E falar desse assunto de conciliar estudo para dois concursos é um assunto que eu sempre gosto de falar. Eu sempre falo, olha, tem que focar em uma área, tem que focar no concurso que você quer, mas realmente é uma oportunidade boa, é atípica, não acontece todo ano, e eu acho que nunca mais vai acontecer uma oportunidade dessa, de dois concursos saírem no mesmo ano, de já terem autorização e serem duas áreas de concurso que dá para fazer um estudo legal. Mas hoje eu quero conversar com vocês, sobre estratégias de estudo que vocês podem fazer com muita responsabilidade, porque eu sei que o direcionamento no estudo de uma pessoa é algo muito sério, até porque eu já passei por esse processo. Então, o direcionamento que eu vou dar aqui seria o que eu faria para a minha vida, com muita responsabilidade, com muito zelo, porque às vezes você passa um direcionamento que não é para a pessoa. E às vezes pode prejudicar a vida dela. Então, é, fazer esse trabalho com mentoria é um trabalho muito sério. Eu fiz de forma muito especial toda essa organização. A Bruna, da Frente Unida, estava até falando comigo que muitos de vocês estão preocupados porque a folha suplementar deu errado. Suplementar não, a folha do contrato temporário não veio certo, muito salário errado. Mas eu quero alegrar um pouquinho o coração de vocês, trazer esperança e um direcionamento pontual na vida de vocês, no processo de estudo, tá bom? Então vamos começar aqui. O objetivo da aula é mostrar que é possível estudar para dois concursos, sim. Mas lembrando que o foco principal vai ser a secretaria. Por quê, Thay? Porque a secretaria já é um concurso que você já tem mais afinidade, são conteúdos que você já tem mais profundidade, que você já adquiriu conhecimento. Então, você sempre deve focar mais tempo naquilo que você já é bom, para não arriscar aquilo que você já estaria perto. Então, às vezes, você já percorreu um caminho, está quase chegando na aprovação para ser concursada efetiva. Se você desvia o foco, pode dizer que você jogue no lixo tudo aquilo que você construiu. Então, o direcionamento que eu vou dar aqui é um direcionamento seguro para a Secretaria de Educação para você complementar com os SEDs. E aí, se tudo der certo, você passar nos dois. Como aproveitar os conteúdos em comum? Então, eu vou falar das disciplinas que são em comum. Eu vou mostrar aqui a plataforma do Estratégia para vocês terem uma visão geral. Eu vou também mostrar a grade horária e organizar uma estratégia inteligente de estudo. Então, não vai ser aquela aula que eu prometo uma coisa e depois não faz. Então, daqui a pouco eu vou mostrar a grade horária que eu sugiro para vocês. É uma grade horária que eu usei no meu processo de estudo para a secretaria. Claro que agora tem algumas adaptações, de acordo com o último contrato temporário e com a complementação dos sets, tá bom? Primeira pergunta: dá para estudar várias secretarias e sedes ao mesmo tempo? Sim. Mas essa estratégia é para todo mundo? Essa estratégia não é para todo mundo. E agora eu quero falar com muito carinho para você saber se é a sua situação. A gente tem dois casos. O caso de uma pessoa que começou a estudar para a Secretaria de Educação agora, que não tem base, nunca estudou para contrato, nunca estudou para efetivo, e aí ela quer começar para os dois agora. Seria uma boa opção? Não seria uma boa opção para aquela pessoa que não construiu uma rotina de estudo, para uma pessoa que não tem base de nenhuma disciplina. Então, nesse momento, essa pessoa que está com estudo do zero, ela vai precisar escolher uma área. E se ela é formada em pedagogia e licenciatura, eu sugiro que ela foque 100% na Secretaria de Educação. Por que que eu digo isso?
Se você começar a estudar para a Secretaria de Educação hoje com estratégia, no Estudos em PDF, você fecha o edital em 4 meses, sem falhar nenhum dia. Então, são 4 meses você estudando de domingo a domingo sem falhar. E é bom eu falar sobre esse tempo de estudo, até para cair a ficha e você perceber que não dá mais para você ficar sem estudar, ou achar que dá para começar a estudar a semana que vem ou no outro mês. Se você começar a estudar pelo Gran Curso hoje, você vai demorar 6 meses para assistir todas as videoaulas. E é importante, às vezes, cair a ficha de forma racional, quanto tempo que você demora, porque às vezes você sempre fica, eu começo mês que vem. Eu vou esperar o segundo bimestre. Eu vou esperar tananã. E nunca tem um momento perfeito, e aí de repente o edital sai, e aí você nem consegue fechar o edital. Porque entre o edital e a prova, geralmente eles dão 3 meses, 2 meses. Agora pense, você tem a plataforma do Gran. Você não estudou nada, você vai ficar desesperada. Quando a gente começa esse estudo com antecedência, com calma e tranquilidade, você não vai ficar tão nervoso quando o edital for publicado. Então, são esses dois casos. Estou começando do zero, é uma boa estratégia? Não. Thay, eu estudei para o contrato temporário, eu fui bem no contrato temporário, eu já tenho uma base de estudo, eu já fechei o edital. Dá para fazer, dá para conciliar? Dá. Por quê? Porque você já tem rotina de estudo, você já sabe estudar, você já tem constância, você já estudou boa parte dos conteúdos da Secretaria de Educação, então é uma boa opção para conciliar. Agora, se você é uma pessoa que foi chamada no efetivo agora, e aí, você quer continuar estudando, né? Você já estava estudando contrato. Porque quem é contrato não para de estudar, a gente só para de estudar quando é chamado para efetivo. Eu quero estudar agora para o SETS, Tainai. Dá? Dá, porque você já tem base. Diferente de uma pessoa que não tem base nenhuma, tá bom? Então, eu não sou a favor da gente ficar pulando em galho, mas essa é uma estratégia boa e eu vou mostrar daqui a pouco o porquê, tá? Então, eu já falei um pouquinho desses tópicos aqui, que é atípico, não acontece todo ano, nunca mais aconteça. Nós temos autorização tanto da secretaria como do SEDES. Então, é uma oportunidade real de aproveitar o estudo para os dois. Por quê? Tem as disciplinas afins que já já eu vou falar. Mas, como aproveitar o que já estou estudando sem perder o foco na secretaria? Então, para quem estava com foco na secretaria, você precisa ter clareza do seu objetivo principal. Meu objetivo é a secretaria, eu vou continuar com foco na secretaria, mas eu vou fazer um estudo adicional. Como seria essa lógica estratégica? Eu cumpro a meta diária da secretaria no meu estudo diário e depois eu vou encaixar essas disciplinas da SEDES de forma estratégica nos dias que eu tenho mais de estudo. Então, a SEDES vai entrar como complemento estratégico, não como foco principal. E aí, um monte de gente vai patinar. Porque, ai meu Deus, 100 vagas para pedagogia, é muita vaga. Eu achei que é bastante vaga. Então, assim, é mais fácil hoje, como contrato, se você estava fazendo um estudo para contrato, você tem mais chance de passar para a secretaria do que para o SETES. Então, você precisa continuar com um tempo maior de estudo para a secretaria e o SEDES vai ser uma complementação. Tá, pelo amor de Deus, eu não quero pagar o preço. Eu já estou muito cansada. Já é muita coisa. E gente, o concurso da secretaria é muita coisa mesmo para estudar. Então, eu quero pagar o preço, tá? Eu vou fazer o que é possível, eu vou cumprir a meta diária da secretaria e vou fazer o estudo complementar do SEDES. A buzina tirou um pouquinho do meu foco. Não sei quem tá fazendo isso aqui na rua, mas enfim. Vamos voltar aqui. Como incluir as SEDES de forma estratégica? Você não vai mexer no seu estudo principal. Porque, gente, é muito perigoso quando você começa a estudar, você implementa, todo mundo começou estudo para o SEDES, eu também vou fazer, e aí acaba que você perde o foco daquilo que você já estava estudando. Então, de forma estratégica, como que você pode incluir as disciplinas do SEDES? Segunda, sexta, porque a gente tem aquela folga de coordenação, acaba que você tem mais tempo em casa, e sábado e domingo.
Eu já fiz algumas lives aqui, tem uma live lá no YouTube que eu falo quanto tempo que demora para fechar o edital da secretaria. Lá eu falo como que você pode fazer o estudo, se você tem coordenação à tarde, como que você estuda de manhã. Então depois vocês olhem essa live que tá bem legal, tá lá no meu YouTube, tá bom? Tá, quanto tempo demora para fechar? Ou então vai lá no meu canal, no meu nome, que só tem o meu nome, que você acha essa aula tá muito legal, tá? Eu não vou aprofundar nela porque tem muita coisa para conversar hoje. Então, de forma estratégica, gente, você não vai encaixar uma disciplina adicional em terça, quarta e quinta. São os dias que a gente fica só o pó. Eu mesmo, dia de quarta-feira que tem coletivo, é o dia que eu sinto mais cansaço. Então, não tem como você excluir uma disciplina da secretaria que é importante para encaixar outra do SETS. Então, não é estratégico. Então, o meu trabalho, tanto na escola como na mentoria, eu gosto muito dessa parte de organização e planejamento, porque eu tenho aquela habilidade de ver as coisas no ar. Tem gente que faz desenhando. A minha habilidade de ver o planejamento no ar, eu consigo ver a grade horária assim no ar, onde ninguém está vendo. Então, de forma estratégica e racional, segunda, sábado, sexta, sábado e domingo são os dias melhores para você encaixar essas disciplinas adicionais. Eu vou já já eu mostro a grade horária para vocês. E aí, primeiro estuda para a secretaria, depois encaixa conteúdos dos SETs. Porque se você estiver muito cansado, eu cumpri da secretaria, não deu, o SETs vai ser um bônus. Um bônus depois que você já cumpriu sua meta principal. Então, você não vai comprometer o estudo que você já construiu, porque de jeito nenhum eu vou passar alguma estratégia aqui para prejudicar a vida de alguém ou para comprometer aquilo que você já construiu. Então, é muito, muito perigoso. Então, vamos para as disciplinas que se aproveitam entre secretaria e sedes. Português, Direito Administrativo, LODF 840, Atualidades, Plano de Políticas para Mulheres do DF e alguns conteúdos de pedagogia e algumas legislações também de pedagogia. Então, vocês percebem que praticamente a parte básica, tanto tem um como tem o outro. Então, dá para conciliar porque tem mais de 70% de disciplinas e conteúdos semelhantes. Então, quando você for estudar, por exemplo, português, você não vai estudar português duas vezes. Você estuda o português para a secretaria e o seu português para os SEDs. É claro que quando o edital for publicado, aí a gente vai reorganizar as estratégias, né? Mas, lembrando que o foco, se nós temos o português, que geralmente é CESP Quadrix, estuda para essas duas bancas, tá bom? Continua estudando para quando você for estudar exercício para essas duas bancas, para não comprometer seu estudo para a Secretaria de Educação, porque a gente sabe que tem uma chance muito grande de serem essas duas bancas. E aí, quais são as disciplinas adicionais? Quais são as disciplinas que não aparecem na Secretaria de Educação? Direito Constitucional, que é uma disciplina pesada, para quem nunca estudou. Assistência social, legislação da assistência social, alguns conteúdos específicos de pedagogia. Então, são poucas disciplinas novas, podem ser encaixadas. Lembrando que eu estou falando aqui de um estudo pré-edital. Pode ser que ele se encaixe quando o edital for publicado, novas disciplinas. Então, o direcionamento que eu estou dando aqui está sendo então, como base o último edital, tá bom? Então, vocês percebem que são poucas disciplinas para a gente encaixar? Porém, não é uma disciplina fácil. Você vai precisar de organização, de planejamento. Não vai ser um estudo de qualquer jeito e vai é, ter demanda de tempo numa grade horária que já é apertada por conta da secretaria. Então, quando você for fazer esse estudo, você vai avaliar: é para mim? Ou eu tô querendo fazer o que todo mundo está fazendo, ou eu sinto vontade aqui no meu coração, eu vou pagar o preço para estudar para esses dois concursos. Como seria uma grade horária inteligente? Você vai distribuir normalmente as disciplinas da Secretaria de Educação e vai adicionar essas disciplinas que eu falei na segunda, na sexta, no sábado e domingo.
o foco principal continua sendo a secretaria. Agora eu vou compartilhar aqui a grade horária antes de falar de outras coisas aqui que eu separei para falar com vocês. Deixa eu ver se é essa aqui. Deixa eu abrir aqui o Zoom, compartilhar aqui e vocês podem colocar as dúvidas de vocês também, tá? Se eu vou fazer um novo cronograma, vou sim. Pronto. Essa seria a grade horária, gente. Depois eu vou disponibilizar nos grupos, tá bom? Então, primeiro presta atenção aqui. É engraçado que às vezes, como eu sou professora, é igual quando a gente está fazendo rotina. Gente, olha agora para mim. Larga esse telefone. Os meninos estão mexendo lá no estojo, recortando. Aposto que um monte de gente está mexendo no telefone agora. Então, larga todo mundo o telefone, igual os meninos, estojo, mão na coxa. E olha aqui para a tia Tainá. Como que seria a grade horária? Se vocês perceberem aqui nessa grade horária, eu gosto de fazer a distribuição de todas as disciplinas da secretaria. Eu não gosto de fazer, estuda 3 disciplinas, depois estuda mais 3, porque eu acho que aí quando a pessoa fica muito tempo sem olhar a disciplina. Então, eu gosto que toda semana você avance no edital em todas as disciplinas, até porque quando vem a prova, principalmente quando é de certo ou errado, eles gostam de pegar um pouquinho de cada edital. Então, é uma estratégia que eu aprendi para o meu estudo que deu muito certo, que é o que eu ensino, tá? Então, por exemplo, dentro da grade horária, tem o tempo de fazer a leitura da lei seca, que é 1 hora e meia para a disciplina um, 30 minutos para a disciplina um, que é 30 minutos de exercício. 1 hora e 30 para a disciplina 2, 30 minutos de exercício para a disciplina 2. E aí, depois eu vou falar sobre as disciplinas da segunda, sexta, sábado e domingo, que são adicionais dos SETs. Então, aqui, por exemplo, na segunda, eu coloquei português, exercício de português. Legislação, exercício de legislação. Legislação é uma disciplina que está na parte básica da Secretaria de Educação. Eles colocaram legislação para a parte básica, teve essa mudança. E aí eu colocaria direito constitucional aqui na segunda-feira, porque pense você estudando direito constitucional na sexta-feira, você já está podre de cansada, então não de forma estratégica não é bom. Na terça, quarta e quinta, você só vai estudar disciplinas da Secretaria de Educação. Então, eu coloquei direito administrativo, 1 hora e meia, exercício de direito administrativo do conteúdo que você estudou. Segunda disciplina, educação inclusiva. Gente, só me confirme se vocês estão vendo a minha tela, tá? Que às vezes eu estou mostrando, vocês não estão vendo. E educação inclusiva. Então, terça-feira, só as disciplinas direito administrativo e educação inclusiva. Na quarta, coloquei 1 hora de lei orgânica e 30 minutos de 840. Aqui eu dividi o tempo por quê? Porque aqui geralmente eles cobram poucas questões, mas eles cobram. Então eu não excluo essas disciplinas. A segunda disciplina de quarta seria temas educacionais. Lembrando que temas educacionais foi para a parte básica, mas tem mais de 20 e tantos tópicos, é muita coisa. Na quinta, RID, que no último concurso efetivo eles não brincaram de RID, 1 hora, 30 minutos de ECA, lembrando que ECA vai estar na secretaria e também nos SETs. E a segunda disciplina, aqui, a terceira disciplina no caso, temas educacionais. Então, eu coloquei repetido aqui porque tem muito conteúdo. Sexta-feira, informática, porque no último concurso efetivo eles cobraram. E também não foi brinquedo, não, informática. E conhecimentos específicos. Se você é de pedagogia, você estuda aqui na sexta-feira. E aí, a terceira disciplina de sexta-feira, eu coloquei assistência social, que tem bastante coisa. E exercício de assistência social. Depois eu vou mostrar para vocês um desses conteúdos, para vocês verem. Sábado, conhecimentos específicos da sua área da Secretaria de Educação.
exercício de conhecimento específico. E aí, educação inclusiva aqui no sábado. E aí, a educação inclusiva também tem bastante tópico. Então, aqui no sábado você pode adiantar mais coisas. E aí, a terceira disciplina seria os conhecimentos específicos para os SETs. No caso de, quem é de pedagogia, é, é aqui. Ah, eu sou de assistência social. Seria aqui, né? E no domingo seria o estudo para atualidades, mais redação, lembrando que atualidades, nos últimos dois concursos da secretaria, atualidades eles cobraram nas redações. Então é algo que não dá para brincar, que você precisa estudar, você precisa saber o que está acontecendo no mundo, você precisa construir uma base argumentativa para você escrever bem, e você precisa treinar também as suas redações. Então é aqui no domingo. E aí, coloquei legislações dos SETs. Aqui na grade horária, eu especifico a disciplina e coloco o tempo da disciplina e o tempo de exercício. Então, vocês percebem que aqui dentro da grade horária você precisa ter um tempo para fazer a leitura da lei seca. Você precisa ter o tempo da disciplina um, o tempo de exercício da disciplina um, o tempo da disciplina 2 de conteúdo, estudo do conteúdo, e o tempo de exercício. Então, aqui está muito bem especificado e muito bem direcionado para você saber o que você precisa estudar. Isso aqui, gente, para quem não sabe o nome dessa ferramenta, é uma grade horária. O cronograma já é uma ferramenta onde a gente especifica o conteúdo da disciplina. Por exemplo, a disciplina é português. No cronograma, a gente coloca conteúdo. Qual o conteúdo dentro de português que você vai estudar? Por exemplo, você pode estudar, especificar crase dentro de português. Dentro de direito administrativo, você pode colocar atos administrativos. Então, no cronograma que a gente especifica o conteúdo dentro da disciplina, tá bom? Então, isso aqui é só a grade horária especificando a disciplina, quanto tempo da disciplina que você vai estudar no dia. Eu gosto de fazer a grade horária fixa porque isso facilita nas revisões, tá bom? Agora eu vou continuar falando aqui do das estratégias de estudo, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Porque não basta também você ter só a grade horária, se você também vai com estratégia mirabolante ou se você está procurando atalho. E o que que eu percebi, gente? Ano passado eu fiquei 3 meses, eu tirei licença servidor, e foi um tempo muito importante, meus mentorandos sabem o que que eu fiz nesses 3 meses, né? E aí, o que que eu percebi? Que muitos de vocês tá procurando atalho, tá procurando Anki, tá procurando o resumo do resumo. E aí eu comprei alguns cards de Anki para fazer alguns testes. Eu comprei apostilas de que tem resumos de alguns conteúdos. Gente, então o pessoal tá vendendo muito material que faz mais prejudicar do que ajudar. Então, assim, como eu dou mentoria, eu busquei algumas estratégias para ver, assim. O Anki só dá certo se você tiver num estudo muito avançado de estudo, se você já tiver terminado tudo, já tiver num nível muito, muito avançado. Para quem está começando agora, é muito complicado e o pessoal está fazendo um Anki no chat. E a inteligência artificial, muitas vezes, ela faz as coisas de forma racional. E muita coisa que às vezes ele faz não é o conteúdo de forma, a forma como cai. Então é muito perigoso. E eu continuo sendo a favor do estudo raiz. O que que é estudo raiz? É você fazer o estudo do conteúdo bem feito, ou assistindo a videoaula ou PDF, você fazendo um exercício pelo que concurso, e você fazendo a anotação. Daqui a pouco eu vou aprofundar mais o que eu estou falando. Você fazendo as 3 revisões e você fazendo a leitura da lei seca. E aí você repetir isso toda semana, todos os dias. Qual é o problema? Você faz isso em um mês e você quer ter resultado. Você quer passar na prova que você estudou em um mês e não vai acontecer.
Eu fiz essa estratégia mais de um ano, fechando um edital. Tá, eu fiz isso, mas eu não passei no último efetivo. Mas às vezes, eu já até falei um pouquinho sobre aprendizagem por etapas. Você está estudando certo e você está na metade do caminho, só que você ainda não adquiriu o raciocínio, a conexão entre os conteúdos e o que a questão está pedindo para ser aprovada. Isso demanda tempo. O seu cérebro, tem gente que consegue aprender em 3 meses e passar? Mas eu não trabalho com a exceção, eu trabalho com a regra. Nós precisamos de tempo. Nós aprendemos por etapas. Às vezes, o primeiro estudo, você até entende o que é cada tendência, alguns autores, mas às vezes só com 6 meses que você vai conseguir conectar os autores com tendências, com bases, você vai conseguir ter uma base interpretativa. Então, não é que você esteja fazendo certo, eu estudei muito para o último efetivo e eu não consegui. Só que, às vezes, você vai precisar de mais tempo. Eu precisei de mais tempo. Então, você não pode jogar no lixo. Se você estava fazendo um estudo bem feito, você não pode jogar no lixo porque você não teve um bom resultado. Às vezes, você ainda não construiu a base para ser aprovado, mas você está no caminho certo. Porque cada um tem um tempo de aprendizagem. Eu mesmo sempre tive mais dificuldade. Na escola eu tinha muita dificuldade e eu precisei de mais tempo para aprender. Então, essa é a aprendizagem por etapas. Então, gente, eu entrei numa mentoria para concursos, para ver o que os professores estão ensinando. E as pessoas que passam em concursos de elite, de câmara, de auditor, fazem isso. Quem estuda de verdade mesmo. O que acontece é que às vezes eu acho muito desleal é você fazer estudo raiz, estudar PDF, videoaula, estudar por livro, e aí às vezes você vende, é, fala que o Anki vai aprovar, sendo que a pessoa não tem base de conteúdo nenhum. Então a gente precisa ser verdadeiro e leal com o que realmente funciona. O que vai funcionar é você construir um estudo com estudo conteúdo que pode ser por meio de videoaula, PDF, fazer estudo do que é concursos, revisão, leitura da lei seca, fazer isso repetidas vezes, até fechar o edital, volta e faz, vê o edital novamente, aprofunda. É isso que funciona. E é isso com a experiência que eu tive com outros mentores, com pessoas que passaram, é isso. É isso, o estudo raiz que funciona é isso daqui. Mas a gente quer sempre buscar o atalho. Mas aí a gente vai ficar mais tempo é, buscando atalho, vai gastar mais dinheiro, mais tempo com coisa que não vai funcionar. Ah, mas fulano passou só fazendo exercício. Mas às vezes a etapa que ela estava era diferente da sua. Às vezes ela já tinha fechado o edital várias vezes. Ela está em outro nível de estudo, né? Então, pessoal, para direcionar vocês, o que que você vai precisar fazer para começar a estudar? Você vai imprimir o edital da Secretaria de Educação. Inclusive, quem está nos meus grupos, eu já disponibilizei gratuitamente da Secretaria. Você vai imprimir o edital verticalizado do SEDES, vai colar atrás da sua porta, porque o conteúdo da FIM que tiver em um e outro, você vai riscar nos dois. Você vai colar no local de estudo. Isso vai te ajudar a visualizar o edital, acompanhar o processo, ter clareza do todo e te ajudar a ter responsabilidade. Porque quando a gente começa a olhar o edital verticalizado, todos os dias você cria responsabilidade. Depois do edital verticalizado, você vai organizar a sua grade horária, a grade horária primeiro da sua casa, que eu também já fiz uma live organizando. Essa live tá lá no YouTube, onde eu ensino a organizar a grade horária da sua casa, tá? Não vou falar dela hoje, que é muita coisa para falar. É, você vai organizar a grade horária das disciplinas da secretaria, disciplinas adicionais às sedes, nos dias estratégicos. Isso aqui eu já fiz para vocês, eu já organizei. E aí, todo domingo, você vai especificar, você vai criar o seu cronograma semanal. A partir da grade horária que você cria o seu cronograma. No cronograma, você vai especificar o conteúdo que você vai estudar dentro da disciplina. E aí, você vai perceber também se está disponibilizado lá no seu curso.
Que acontece? Às vezes a pessoa não faz o cronograma e chega no dia de estudar, o que que eu vou estudar hoje? Ah, eu tô perdida. Dentro da mentoria eu já faço o cronograma fixo do grande do estratégia, já para a pessoa não ter, ficar, eu tô perdida. Aí quando a pessoa fala tá perdida, eu falei, uai, mas o cronograma que eu deixei já fixo lá. Mas às vezes quando a pessoa tá perdida assim, não é porque ela tá perdida sem saber o que ela é para estudar, é porque a vida dela às vezes está tão bagunçada que ela fica sem rumo. Então, se a sua vida está sem rumo, sem saber o que fazer, primeiro organize sua grade horária das suas atividades, da sua casa, porque só depois que essa grade está organizada, que você já falou com a sua família, né, que você percebeu os horários que você pode estudar, que você vai conseguir organizar o seu cronograma. Depois que você organizou o seu cronograma, aí sim você vai ter clareza. Ah, segunda é português. Ah, em português eu vou assistir a aula um de classe. Aula um, 2 e 3 de classe. Beleza. Quando se for para a hora de estudar, você não vai ficar perdendo tempo sem saber o que procurar. Você já vai lá na disciplina de português, e vê qual a aula que você vai estudar naquele dia. Então, você precisa especificar exatamente o que será estudado, para você não ficar perdendo tempo. Ai, o que que eu vou estudar hoje, né? E aí, em falar em conteúdos, eu vou mostrar para vocês aqui os conteúdos dos sets para vocês verem, né? Deixa eu ver o que que vocês estão falando aqui. É muito material, a gente se perde. Achei que estava atrasado estudando raiz. Não, você não está atrasada. É porque hoje, gente, tem tanta opção. Tem o chat, tem o IA, e aí a gente se perde com tanta opção. É tanta informação, tanta coisa gratuita que hoje tem que você fica perdido. Você tem que seguir uma linha e ir até o final. Deixa eu mostrar aqui os conteúdos dos sites para vocês verem. Deixa eu abrir a estratégia aqui. Compartilhar. Ó, então, só para vocês terem um exemplo assim de como criar um cronograma, lá na grade horária vai ter português, língua portuguesa, por exemplo. Isso aqui é das setes, tá? Que eu já me matriculei aqui. Ah, você precisa especificar aula 00, ortografia oficial, acentuação gráfica. Ah, na outra semana eu consegui fechar a aula 0, no dia de português. Na outra semana você vai para a aula 1. Se você não conseguiu fechar a aula 0, você vai para a aula 1 na outra semana? Não, você vai repetir lá na sua segunda-feira essa aula 00 para você fechar. E é assim que a gente faz. Então, olha aqui. Aqui na parte de português nós temos 13 aulas. Eu vou abrir aqui, aqui na parte de direito administrativo e assistência social para vocês verem, ó. Na parte de assistência social, nós temos muitas legislações. E isso é excelente, porque a leitura fluida, aquela estratégia de você fazer a leitura da lei seca todos os dias, vai te ajudar bastante a gabaritar essas questões de lei seca. Fora, eu não estou falando que isso vai substituir de você abrir aqui e assistir, e de assistir essa aula aqui. Mas ajuda demais, gente, a gabaritar. Então, lembrando que isso aqui é um estudo pré-edital, tá? Aqui estão as aulas, tanto de direito administrativo como de assistência social, que nós temos 16 aulas. Aí, onde está assistência social? A disciplina, você vai pegar um conteúdo daqui. Direito administrativo, tá aqui, você vai pegar a aula daqui e vai especificar. Ah, eu vou estudar direito administrativo e poder hierárquico essa semana. Especifica o conteúdo. O conteúdo está dentro da disciplina. Agora vamos ver aqui a parte de conhecimento específico, que eu me matriculei aqui na parte de pedagogia, que vão ter muitas aqui, pedagogia. Alguns conteúdos, gente, por exemplo, planejamento PPP, planejamento participativo, isso aqui a gente já está acostumado a estudar, né? Educação na Constituição Federal, LDB. Então, aqui, eu já estou estudando, já fechei LDB.
você vai estudar aqui de novo, você vai focar nos conteúdos que você não viu ainda, no dia que tiver especificado a disciplina dos SEDs específico. Lembrando que você vai precisar, tanto no estratégia como no Gran Curso, dá para você matricular mais de um curso, né? Então, para você ter um estudo bem organizado, você precisa ter uma grade horária fixa, tá? Então, aqui você consegue fechar rapidinho. Deixa eu ver qual disciplina aqui que tem a mais aqui. Ah, Direito Constitucional, que é o que tem diferente. Ó, nós já temos 11 aulas aqui. Bastante coisa. E às vezes você não vai conseguir fechar um PDF em uma semana, você vai precisar de mais tempo. Então, aqui, ó, se vocês perceberem, não tem muita coisa diferente. Mas vai precisar de muita organização para você. Ah, agora eu vou estudar para o SETS. Pronto. Aí deixa de estudar para a secretaria e você perde, às vezes, aquilo que você já construiu, né? Então, não é estratégico fazer isso. Então, é bom a gente dar uma analisada no todo para a gente ter noção se é para a gente, se você vai conseguir, né? Para você ter esperança também. Eu achei que não. Se eu tivesse estudando, né, para o SEDES, eu não achei muita coisa de diferente. Eu acho que vale a pena para quem já está com constância, já está estudando certinho, já está, né, já passou a margem, já está com a grade horária organizada. Eu acredito que olhando isso daqui dá uma motivada, esperança. Imagina você passando nos dois, que bênção. Tá, então vamos continuar aqui falando sobre organização de estudos. Deixa eu compartilhar aqui. Bem, já falei aqui de cronograma semanal com vocês. Depois do estudo do conteúdo, lembrando, precisa fazer a revisão diária, semanal, mensal. Isso consolida o conhecimento. Então, eu sou a favor dessas três revisões. Por quê? Porque quando eu estudo conteúdo, gente, às vezes você não consegue pegar tudo. Mas aí você fez a revisão diária, aí você lê o conteúdo e você fala assim, ué, mas eu nem lembro de ter estudado isso aqui. Aí você já aprende mais um pouquinho. Vamos supor que você estudou um conteúdo. A primeira vez que você viu ele, você estudou, você aprendeu 70%. Quando você faz a revisão diária, aí você já aprendeu mais um pouquinho daquele conteúdo, 80%. Você fez a semanal, 90%. Ah, na revisão mensal, você já consolidou aquilo, você já conseguiu ver o todo. Então, isso consolida o conhecimento, isso aprofunda. Então, as revisões não é só para consolidar o conteúdo que você estudou, é para aprofundar o que você já estudou. Às vezes, você viu o conteúdo, você acha que está arrasando, você faz o exercício e aí você fala, "Ah, mas eu estudei isso daqui. E às vezes lá no seu material tinha a resposta, né, para você conseguir acertar a questão. Só que você não conseguiu captar, você não conseguiu aprender todo aquele conteúdo. Por quê? Porque nós aprendemos por etapas. A gente não consegue pegar numa só aula tudo aquilo que o professor ensina. E não é porque você é boa, tem dificuldade de aprendizagem, não. Tem gente que é exceção, que são o pessoal das altas habilidades, consegue aprender tudo de uma vez. Não é o meu caso e nem da maioria. Então, não subestimem essas revisões. Então, isso vai consolidar o conhecimento e vai aprofundar aquilo que você estudou. Próximo tópico: leitura fluida das legislações, que é a leitura da lei seca. As sites possuem muita legislação, então coloca 30 minutos por dia da leitura da lei seca. E aí a vantagem é que muita gente não faz a leitura da lei seca, e como eu falei, quem faz a leitura da lei seca se garante. A mentoranda falou, Thay, na parte de educação inclusiva, eu praticamente gabaritei. E eu fiz muita leitura da lei seca, porque era muita legislação. Tinha algumas coisas que era preciso ver videoaula. Mas as pessoas que fizeram a leitura da lei seca pelo menos 3 vezes conseguiu acertar as questões. O nosso cérebro, na hora, fala, tá errado. Você nem sabe porque tá errado, mas o seu cérebro sabe. Por quê? Porque você leu várias vezes. Lembrando que a estratégia da lei seca é uma estratégia, e quando você vai estudar
A lei dentro do conteúdo é outra. Quando você assiste a videoaula do professor explicando a legislação e tal. E se você assiste a videoaula da legislação, quando você vai fazer a leitura da lei, você vai ver os seus neurônios começam a se conectar assim, e é uma estratégia muito eficaz para aprendizagem. E quando faz exercício, mais ainda. Então, é inadmissível a gente perder ponto por conta de questão de lei seca. Que a lei seca não tem muita firula. Se o examinador colocar uma coisa lá que você leu e não tá, colocou uma coisa, seu cérebro na hora diz para você que tá errado ou que tá certo. E aí os exercícios. Não é fazer exercício? O que que eu percebo, gente? Vocês ficam compartilhando lista de exercícios. Ah, eu fiz o curso. Primeiro que não é legal fazer isso, né? Compartilhar os exercícios que o professor às vezes preparou, que a pessoa pagou. Se você está fazendo somente os exercícios do seu curso, que você está fazendo sábado e domingo, você está nivelado com todo mundo lá do seu curso. Está todo mundo nivelado. Se você quer ter um nivelamento a mais do que esse povo que está lá só no cursinho, você vai fazer as questões no cursinho com o seu professor. Mas você precisa fazer as questões do que é concurso. Você precisa fazer o seu dever de casa em casa. E a gente, como professor, é engraçado que a gente cobra uma coisa dos meninos, mas a gente não faz quando é a gente. A gente percebe que aqueles alunos que estão na aula, que os pais estão em casa, que eles fazem os deveres de casa, que são assíduos, eles têm uma aprendizagem muito melhor do que aqueles meninos que às vezes o pai não trabalha em casa, né? E é uma comparação legítima. Então, você, meros mortais, que só quer ir lá para o curso e não quer fazer seu dever de casa em casa. Não quer fazer revisão, não quer ir lá porque concurso, não quer fazer a leitura fluida, você vai ter o mesmo resultado de uma pessoa que faz isso? Você não vai ter. Então, eu nunca tinha usado essa comparação, mas é uma comparação muito boa, para vocês perceberem que aquele aluno que tem um acompanhamento em casa, que faz aquele plus em casa, que o pai vai lá, faz o dever de casa com a criança, que dá aquele acompanhamento, que faz além do que a gente faz, ele vai sair muito melhor do que aquele aluno que não é acompanhado pelos pais, que não faz o dever de casa em casa. Então, faça o seu dever de casa. Faça o seu dever de casa, faça exercício do que concurso, faça a leitura da lei seca e faça as revisões. E lembrando que o que é concurso, você vai trabalhar questão fácil, difícil, né? Você vai identificar lacuna, você vai aprofundar conteúdo, você vai consolidar aprendizado, você vai fazer revisão é claro, fazer a anotação corrigida das questões. Eu não gosto de caderno de erros. Eu com seus cadernos de erros, mas eu falo assim, faz a anotação da questão corrigida. Pode ser no caderno, pode ser no post-it. Eu gostava do post-it. Você vai fazer onde você quiser, mas faça a anotação corrigida das questões. Não existe atalho. A colega falou aí, parece que eu estou fazendo tudo errado porque eu estou no estudo raiz. Você não está fazendo errado, você está fazendo o jeito certo. O estudo raiz é estudo conteúdo, revisão, questão no que concurso, leitura fluida, que é a leitura da lei seca. Faz esse ciclo por 6 meses. Sem parar, com constância para você ver como seu percentual lá no que concurso vai melhorar. Inclusive, eu tenho uma aula falando sobre percentual. Se você, para saber como que você está no seu processo de estudo, tá lá no meu YouTube também. Para quem não é inscrito lá, se inscreva, tem muito vídeo legal lá. Esse do percentual de estudo é uma aula bem legal. E o da grade horária, quanto tempo que demora para fechar o edital? Se você não assistiu essas duas aulas, elas estão bem legais. Então, não existe atalho, gente. Existe organização, existe planejamento. Se você falar assim, não, agora eu vou fazer o estudo do jeito certo, com constância. Faz isso aqui todo dia para você ver. Se você, daqui 6 meses, se você for fazer questão, se você for fazer uma prova, como que você vai estar?
Você vai estar com o edital fechado, você vai ter feito um estudo com qualidade, você vai construir o seu estudo do jeito certo. Você não vai criar atalho. Agora, se você deixar para começar a estudar em maio, realmente vai ficar pesado. Você fica ansiosa porque você sabe que deveria ter começado antes, você não começou. Você começa a ter problema emocional porque você se sente culpada porque você já tinha que ter começado e não começou. Então, eu estava falando com uma mentoranda, né? Eu pedi para fazer avaliação do processo de estudo e me enviar. Inclusive, tem um pessoal ainda que não me enviou. Me envia lá, me envia emoji para eu avaliar o processo de estudo. Ela falou assim, Thay, eu estava na mentoria, eu não fiz o que você falou para fazer e eu não tive um bom resultado. Aí eu falei bem assim, você já sabe como estudar e se você continuar com esse mesmo, estudando do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado. Se você não começar a fazer diferente, você vai ter o mesmo resultado. Então você não passou no efetivo passado, mas você está estudando do mesmo jeito. Então você vai ter o mesmo resultado. É uma equação simples. E agora eu quero que você faça uma autoanálise do seu processo de estudo. Você está fazendo diferente ou igual do que você já fazia? Faça uma autoanálise agora. Então, não existe nada milagroso. Eu lembro que quando eu comecei a fazer mentoria, quando foi para o meu processo de estudo, eu realmente não sabia estudar. Então, eu queria aprender a estudar. Eu sabia que eu ia precisar, assistir a videoaula, ler o PDF, porque o básico funciona. Então, eu não sei quem vocês estão assistindo para estratégias de estudo, mas sempre eu vou falar aquilo que funcionou para mim, o que funcionou para os meus mentorandos e aquilo que as pessoas que passam, que realmente estudam, eles fazem. Tá bom? O básico continua funcionando. Lembra do exemplo do aluno que faz dever de casa, que faz do jeito certo, que estuda no cursinho, ou que estuda na sala com o professor, que faz tudo bem direitinho, que faz tudo direitinho em casa, que é bem acompanhado, que faz do jeitinho certo, o resultado que a gente tem. Então, não existe atalho. Então, faz isso tudo que eu estou falando por 6 meses, que você vai ter um resultado muito bom na prova. E aí, antes de encerrar a mentoria, eu quero fazer o convite para a mentoria. Para quem quiser organização, planejamento, acompanhamento, eu estou montando a turma específica para secretaria e sedes. Vai ser só para esses dois específica. Então, vai ser, lembrando, o foco vai ser a secretaria. E aí vai ter esse acompanhamento nos sedes. E aí, essa mentoria vai ter a prova das sedes e da secretaria. Então, eu vou trabalhar a parte de organização, planejamento, acompanhamento. Quando você entra na mentoria, muita gente fica se perguntando: ai, tá, e a mentoria é só para enrolar. E não é. Então, na mentoria, eu vou te ensinar a estudar. Como que faz essas revisões? Como que faz essa parte de organização e planejamento? Então, a pessoa que entra na mentoria, ela não vai começar a estudar amanhã. Você vai organizar a sua vida. Você vai organizar a sua rotina. Tem umas aulas bem passo a passo. Faz isso, faz aquilo, faz o mural dos sonhos, organiza a sua vida na sua casa. A sua visão de futuro, o que que é que você quer? Ah, eu quero primeiro passar na secretaria. Ah, qual é o segundo passo? Você precisa ter visão. E isso que vai sustentar todo o seu processo de estudo. Então, se você entrar na mentoria agora, o que que você vai fazer primeiro? Organização da sua vida e aprender a estudar, né? Tem as aulas ensinando como fazer revisão, como fazer, é, o que que é grade horária, o que que é cronograma, que o pessoal fica todo perdido nessa parte. E aí, depois que você entende, que organiza as pastas de revisão, aí sim você vai começar a estudar. Aí tem as opções de cronograma. Tem o cronograma fixo, do Gran Cursos e do Estratégia, para você conseguir, o que que eu vou estudar no dia? Lá está bem especificado.
ou a plataforma Tutory. A plataforma Tutory, daqui a pouco eu vou mostrar, ela vai ser de acordo com o seu processo de estudo, ela é mais flexível, ela mostra, além da disciplina, o conteúdo que você vai estudar, ela também mostra o que que você precisa revisar. Essa aqui já ela é mais flexível, então tem essas duas opções aqui para você. E aí a plataforma, ela organiza as disciplinas, organiza o conteúdo, reorganiza automaticamente se você não conseguiu estudar, ela lembra de revisões e mantém um planejamento flexível. Essa aqui é para quem já tem constância e gosta de coisa digital. Eu sou do papel, mas tem essas duas opções na mentoria. Então, a mentoria é organização e planejamento de estudos e também acompanhamento, com as aulas quinzenais ao vivo, via Zoom, até a data da prova, quando o edital sair. Eu faço a aula, direciono. Então, tem esse acompanhamento pré-edital, edital saiu até a data da prova. E aí as aulas são aprofundamentos dos conteúdos que eu ensino para vocês. Quando o edital sai, eu atualizo o cronograma, atualizo a plataforma, ajuste estratégia, isso é acompanhamento. E aí eu tiro dúvidas também, de segunda a sexta à noite, o pessoal me manda, às vezes, socorro, tira dúvidas, ajustar estudo, refinar o processo de estudo, acompanhamento, diagnóstico, lá pelo WhatsApp, diretamente comigo até a data da prova. E aí eu também tenho eu não, já fazia um bom tempo que eu não abria mentoria individual. Eu vou abrir algumas vagas também para mentoria individual agora, já tinha 2 anos que eu não abria, mas são poucas vagas por conta do tempo, tá bom? E pode me procurar depois. Muita gente pergunta, ai, a mentoria para ter essa organização, esse planejamento, esse acompanhamento e essa direção até a prova, né? Então, isso é para quem não quer estudar sozinho. Tá? Qual é o valor? Tem o valor com estratégia, que são aqueles PDFs com 3 meses de acesso. E aí o valor de 3 meses no acesso tá 1.500 à vista ou 12 de 160 no cartão. E aí, se caso você já tiver outro curso, ou se você já tiver o curso, né? Às vezes você não, tá, eu não quero. Aí é 1.300 à vista ou 12 de 130. Tá bom? Lembrando que a mentoria vai até a data da prova. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Muita gente pergunta às vezes como que é a plataforma da Tutory. Muitos mentores de concurso, eles estão utilizando essa plataforma. Ela é muito legal, ela especifica a disciplina e o conteúdo aqui, ó, português. Ah, eu vou estudar o reconhecimento de tipos de gêneros textuais. Ela vai organizar conforme o tempo que você tem. Ela não vai ser fixa, igual eu coloquei lá. A grade horária é fixa para o pessoal que utiliza o cronograma fixo, e as revisões fixas. Aqui a plataforma Tutory, ela vai reorganizar, isso aqui é o resumo da semana. Aí tem as metas diárias. Na meta diária, ele especifica a disciplina, especifica o conteúdo. Quando você estuda, você marca aqui que você estudou, já terminei, e aí ele vai organizando. Aqui tá, a meta tá atrasada, porque isso aqui sou eu e compartilhei comigo só para mostrar para vocês, ó. Aqui ele fala, tá, e você tá 11 dias de atraso, se reorganize. Aqui você pode adicionar o percentual de acertos de questões que ele vai colocando o percentual. Então, esse aqui é o pessoal tecnológico. Aqui ele vai reorganizar de acordo com o tempo que você tem, de acordo com a metodologia da mentoria. Então, ele vai lembrar sobre revisões. Então, aqui, se você usar Tutor, não dá para você usar a grade horária e o cronograma fixo. Isso aqui vai ser de acordo com o seu processo de estudo. Eu, como concurseiro, eu gosto do papel, mas muitos mentorandos gostam muito de utilizar essa plataforma da Tutor. Então é isso, gente. Esse é o meu trabalho, é isso que eu faço. Eu quero ajudar. E agora também eu quero um novo projeto, porque vocês sabem, que eu sou cristã e eu quero criar um grupo semanal, mas esse vai ser gratuito também. Estudo com propósito para para ser um momento de oração, porque eu acredito que é muito importante esse fortalecimento.
Eu sempre vou dar mentorias direcionadas. Tem dia que a mentoria é só estratégias de estudo, tem mentorias que eu já puxo para o outro lado, emocional, espiritual, familiar, que eu sei que é muito importante. E é isso. Quem sentir no coração de participar da mentoria, estou a serviço. Estou a serviço de vocês. Eu sou professora, estou com turminha de terceiro ano. Eu sei que muitos de vocês estão passando por muitas dificuldades pessoais, familiares, e a mentoria, para quem já participou da mentoria, sabe como que é a minha base. E eu sempre trabalho o coração, o amor pela educação, o amor pelo trabalho. E eu vou dar uma dica para vocês que querem estudar para SEDES, que você faça as pazes com a secretaria agora, de estar em sala de aula. Esse ano o Senhor me deu uma turminha muito lindinha. Às vezes a gente acha que ficar fora de sala de aula vai ser muito tranquilo, vai ser mais tranquilo. Eu tive uma experiência de ficar fora de sala de aula. Eu recebi um convite, não foi uma experiência como eu esperava, e aí eu voltei para a sala de aula e está sendo uma experiência que Deus me fez me apaixonar novamente por sala de aula, de ter prazer de fazer as coisas. Não é um trabalho fácil, às vezes a gente acha que ficar em coordenação ou ficar na regional vai ser mais fácil, mas quando a gente está com o nosso coração no lugar certo, a gente tem prazer em trabalhar, em servir as crianças. Então, se você está achando o serviço muito pesado, ou se você não gosta, você parou com aquela. Que às vezes a gente é tão entristecido com as dificuldades que você faça as pazes com a educação, que você faça as pazes com seus alunos, porque eu acredito que a gente só vai passar para o próximo nível para sair do lugar da secretaria, seja como contrato ou como efetivo para ir para sedes ou para outro concurso, quando a gente tiver gratidão em fazer um bom trabalho, onde Deus colocou a gente. Então, é um trabalho muito sério, são vidas, e hoje foi um dia muito difícil para mim. Eu quase que eu não ia fazer a live. O meu avô teve AVC e, e eu não queria deixar de fazer essa live. E os meus alunos me acolheram nesse dia, eu fui trabalhar. Então eu queria deixar em homenagem a ele essa live, porque a educação transformou a minha família. Minha família veio no Rio Grande do Norte, era uma família muito pobre, e meu avô veio na construção de Brasília, no caminhão com os filhos, inclusive com a minha mãe. E infelizmente é irreversível o AVC dele, mas a educação transformou a minha família. As minhas tias são professoras, a minha mãe é professora, e a educação transformou a nossa família. Então eu queria fazer essa live em homenagem a ele, esse legado que ele trouxe, de ter coragem de sair da terra dele, de ter coragem de vir para Brasília num caminhão com um monte de criança. E essa é a homenagem para você, João Batista. Eu agradeço pelo legado, pela força, por ter me criado durante muitos anos. Eu morei um tempo com os meus avós. E eu queria deixar essa mentoria, apesar de ter sido muito difícil para mim, em homenagem a ele. E é isso que é a educação. A educação transformou a minha vida, a vida da minha família. Hoje a gente tem uma vida muito abençoada pela coragem. Então, que vocês levem adiante essa força, esse amor, apesar de ser um dia muito difícil. Eu estou grata por tudo que ele fez na minha vida e que vocês possam passar adiante esse amor pela educação. E quando vocês estiverem com esse amor, vocês vão ver o tanto que as coisas vão fluir na vida de vocês. O trabalho de vocês vai fluir, não vai ser tão pesado, cansativo. Então, hoje eu recebi muito amor dos meus alunos. Eles são muito fofos. Então, é isso, queridos. Façam um bom trabalho, exerçam com sabedoria e se você trabalhar com gratidão ou como contrato com efetivo, você vai estar pronto para o próximo nível que o Senhor quer te levar, tá bom? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe os estudos,
Quem sentir no coração de participar da mentoria, estou de braços abertos. Quem não, tá? Eu vou estudar do meu jeito também, que Deus te abençoe. E eu vou abrir esse grupo gratuito também de devocional de orações, porque esse é o meu chamado e eu estou aqui a serviço de vocês. E é isso, gente. Orem por mim, pela minha família, e é isso. Beijo, gente. Fiquem com Deus.